O tema da mensagem é Deus fala e Samuel responde. Repita comigo. Deus fala e Samuel responde. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Eu não vou ler todos os 10 versículos agora. Eu só vou ler alguns versículos. Eu vou ler talvez alguns versículos, mas você mantém a sua Bíblia aberta nesses 10 versículos. E sucedeu, deixa eu ler aqui conforme está. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor é muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna-se a deitar. Verso 7. Samuel não conhecia ainda o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem Samuel. Pai, eis aqui a tua palavra, não é palavra de homem, fala aos nossos corações. Senhor, venha tirar, Senhor Deus, tudo que impede que ouçamos a tua voz, e que hoje seja um dia de respondermos, Senhor, assim como aquele jovem menino fez, em nome de Jesus, amém. A história de Samuel é uma das mais inspiradoras da Bíblia, especificamente para os jovens. Eu posso até esticar para as crianças, porque ele foi chamado ainda na infância. Você sabe da história de Samuel, a Ana faz aquele voto ao Senhor, e ela cumpre o voto que ela fizera ao Senhor. Essa narrativa de 1 Samuel 3, de 1 a 10, ela revela o início desse chamado, onde Samuel ouve a voz do Senhor, e o Senhor está falando a Samuel. Bem, qual é o problema aqui desse texto? O texto diz que o jovem Samuel já estava no templo, servindo ao Senhor perante Eli. Eles estavam no templo, ali era a casa, ali eles faziam as refeições, eles moravam ali no templo. Porém, o versículo 1 traz uma informação. Ele diz assim: eis que naquele dia as palavras do Senhor eram muito raras, e as visões não eram frequentes. Eu fui buscar alguns teólogos para saber esse rara que o texto diz. Eu vi algumas interpretações dando uma conotação era uma palavra de muito valor. Eu não consigo entender dessa maneira devido ao contexto. Eu vejo que ela é valorosa, sim, a palavra é valorosa, mas rara porque era raríssima mesmo. Eu vivi, Jonatas me acompanhou, e vários irmãos aqui me acompanharam, uma igreja em que nós chegamos naquela igreja para trabalhar. A igreja estava fechada, e a história daquela igreja, por que a igreja fechou, é porque o pastor, os membros foram diminuindo, e o pastor optou em fazer o culto uma vez só, no domingo. Não tem nenhum problema isso. O problema estava em que optaram em
fazer escola dominical e, ao invés de ter um culto, ter um café de comunhão. Muito bonito. Café de comunhão, mas só o café de comunhão, ele alimenta o físico, não alimenta o espírito. E você come o café de comunhão, você toma o café de comunhão, só que Satanás, ele não está nem aí para o café de comunhão. Ele quer te atingir, ele quer te parar. Então, os problemas começam a surgirem do dia a dia, ou pelo capeta, ou porque nós mesmo arrumamos sarna para nos coçarmos. Eu não sei, só que os problemas vêm. E se você não tiver alicerçado na palavra, e aí, como fica? Então, o café de comunhão é muito bom. Hoje tivemos. Só pude comer ali pela receita da irmã Lúcia Freitas, só pude comer 3 bananinhas d'água cozida, porque estou passando mal, então não pude comer. Então o café da manhã é maravilhoso, porém não supre as nossas necessidades. A Bíblia diz que a história de Samuel é uma história em que o povo estava numa degradação espiritual. Os filhos do Eli, os profetas, o que era profeta, os que seriam profeta, que estariam assumindo, eles estavam vivendo uma vida de roubo, uma vida de adultério, uma vida de promiscuidade. Ou seja, nesse texto aqui, quando a palavra de Deus era rara, foi rara, então o pecado começou a entrar. Se você não ler a palavra de Deus na tua casa, se você não meditar, não dá para se alimentar só os domingos. Não dá. É como você voa à churrascaria, muito bom ir à churrascaria. Quem quiser pagar para o Jonathan vai ter que levar o pai. Então é muito bom ir para a churrascaria. Fogo do chão, fogo no teto, em qualquer lugar. É muito bom. Porém, a gente não vive de churrascaria. Você vive do feijão com arroz diariamente, às vezes lá um ovo cozido, mexido, um bife de fígado. Então, é isso que te sustenta. A Bíblia diz que a palavra de Deus era rara. E quando a igreja começa a colocar a palavra de Deus como rara, o sinal vermelho tem que ser acendido. A Bíblia diz as visões não eram frequentes, então não se tinha revelação, não se conseguia revelar. Você sabe que a revelação é um dom, e o Senhor, Ele traz esse discernimento, é o mesmo que revelação. Então você consegue discernir, você consegue ver o que ninguém está vendo. Então a Bíblia diz que não tinha discernimento. Se eu não consigo discernir, qualquer coisa para mim serve. Eu não consigo discernir. A Bíblia diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Verso 1, e as visões não eram frequentes, não tinham discernimento. Bem, o Samuel e o profeta Eli vão se deitar, acostumado, no lugar de costume, diz a palavra do Senhor. Samuel foi se deitar, até que Samuel ouve uma voz, chamando pelo seu nome. A voz chamava pelo seu nome, e a Bíblia diz que o menino ouviu essa voz, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui, mas se apresentou ao profeta Eli. O texto descreve que esse silêncio que havia, esse silêncio divino, foi algo, porque o Samuel já estava ali há muito tempo. E eu quero dizer, a Bíblia não diz, então eu já peço o meu desconto, o meu achismo, eu acho. Eu quero dizer que o tempo que Samuel ali esteve, não se houve manifestação de Deus, porque o silêncio divino estava imperando. Deus não estava se comunicando com o seu povo através dos profetas, através de revelações, como acontece muito no Antigo Testamento, e você vai ver que a partir de então há de acontecer, principalmente por conta de uma corrupção
espiritual. E eu atribuo a corrupção espiritual à raridade da palavra. Não podemos negociar a palavra. O que acontece com essa palavra sendo rara? Falta direção, visão escassa. Significa que não havia uma orientação clara para a igreja, para a nação. E esse texto, ele surge num momento em que há uma transição de cenário. Vai sair o Eli e vai assumir o Samuel como profeta. O Senhor disse para Eli: Eli, eu tenho contra ti, eu usei esse versículo no dízimo das ofertas. O meu problema contra você não é porque você não consegue fazer uma boa pregação, não é porque você faz os rituais errados. O meu problema com você é que você não está me honrando. Aí, meu irmão, doeu aqui. Porque quando eu não honro ao Senhor, eu continuo ainda no mesmo problema. Se você vai cantar no coral para agradar o pai, a mãe, se você vai fazer qualquer coisa aqui na casa do Senhor para agradar a ou a B, então você não está honrando a Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Não podemos dividir esse púlpito com política, não podemos dividir esse púlpito com ideologia, não podemos dividir esse púlpito com nada que não seja para honrar e glorificar o nome de Deus. E ali estava acontecendo isso. Palavra rara. E Samuel, já há muitos dias ali, ele sabia como tudo funcionava, os turnos dos sacerdotes, ele sabia, ele conhecia. Poderia ser um dia como outro qualquer, mas foi naquele dia. O Senhor escolheu aquele dia para falar com Samuel. Olhe para mim, preste atenção. Talvez você não saiba, mas Deus escolheu esse dia para falar contigo. Ele quer falar com você. Ele quer que você entenda que a escassez da palavra faz uma interrupção da comunicação de Deus, do Espírito Santo no teu coração. A Bíblia diz, esse dia foi um dia muito especial. Observe, irmãos, avançando aqui, o Senhor chama o menino, e esse menino, sabendo de todas as dificuldades do seu líder, sabendo que ele era omisso, o Samuel sabia o que os filhos do Eli faziam, todo mundo sabia. Então Samuel sabia. Então a Bíblia diz que esse menino, mesmo assim, ele honrava o seu líder. Ele corria para o líder e dizia assim: eis-me aqui, porque me chamaste. Tornou a chamar Samuel, este levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui. Ele diz: não te chamei. Aí o verso 7 vem com essa informação. Por que que o Samuel corria para Eli? Aí o verso 7 diz: porque Samuel ainda... Então, por que Samuel corria para Eli? Vou perguntar de novo. Por que Samuel corria para Eli? Deixa o versículo aí. Quando você não conhece a Deus, você vai correr para guru, vai correr para apóstolo, você vai correr para pastor, você vai correr para religião, você vai correr para macumba, você vai recorrer para tudo. Porque você não conhece o Deus verdadeiro, que muda a nossa sorte, que muda a nossa vida. Então você precisa conhecer ao Senhor. Alguns anos aqui na igreja, a mãe de uma pessoa aqui da igreja estava muito doente e veio a falecer. E essa pessoa disse: pastor, tem alguém da minha família que quer levar minha tia. Naquela época, aquele rapaz, tem o Leandro e tem um que... Aí o camarada foi, então divulgou muito que ele foi não sei aonde aí para ser benzido lá por alguém. E ela falou assim: o que o senhor acha? Ah, meu Deus, como um crente velho me pergunta isso, dá vontade de cometer um... O que o senhor acha?
Eu falei assim, essa pessoa que quer levar não conhece o Deus que você conhece. Aí o que eu acho? Eu acho que você deve ler a história da menina que foi levada para a casa de Naamã. Aquela menina falou assim, se meu Senhor estivera diante do homem de Deus, diante do Deus de Israel. Então a Bíblia diz que Samuel correu para o Eli porque não conhecia o Senhor, porque a palavra de Deus havia sido obstruída, não tinha palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé para fingir que está acabando. Por último, diz assim, então veio a palavra do Senhor, verso 10. Verso 9 diz que foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio novamente a palavra do Senhor e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Repita comigo, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eu quero dizer para você que isso mudou a história de Samuel. Isso mudou a história do povo de Israel. Isso mudou tudo. Quando Deus fala e eu me coloco como servo e digo, fala que eu quero ouvir. Independente do Eli que estava todo torto, mas fala, Senhor, que eu quero ouvir. Você sabe que o Senhor falou, não foi nada bom. Descascou em cima do Eli e disse o que teria para a vida do Samuel. Mas aquilo mudou a história daquele rapaz, aquilo mudou a história da nação. Aquilo fez com que nós tivéssemos, depois, o rei Davi, que foi ungido pelo Samuel, essa criança que hoje o Senhor estava chamando. Eu quero dizer para você, quando Deus te chama, independente da situação, se você é uma criança, se você está, mas se Deus te chama, tira os tampões do ouvido e diga assim, fala, Senhor, eu quero te ouvir. Não olhe para a circunstância, não olhe para que você não tem recurso, que você não tem tempo. Está aqui Sandra, André, Carol, essa turma, eles estudaram no seminário aos sábados. Não sei se continua no seminário com essa turma, mas estudaram aos sábados. Então, gastavam o sábado, quando você ia para a praia, eles passavam o sábado inteiro lá estudando. Eu quero dizer para você nessa manhã, tira os tampões dos ouvidos e diga assim, fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Se o meu tema era Deus fala e Samuel responde, agora eu quero mudar o tema. Deus fala e o Jonathan responde, o Eliezer responde. Aí você vai falar o seu nome, ok? Eu vou falar assim, Deus fala, você vai bater no seu peito e vai dizer assim, o Eliezer responde, mas só tem um Eliezer aqui, então cada um fala o seu nome, ok? Vamos lá? Deus fala. Deus fala. Então que você responda hoje, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra é poderosa. E é a tua palavra que nós vamos estar agora celebrando através da mesa. Ao sentarmos nessa mesa, ao participarmos da ceia do Senhor, Pai, nós queremos, além de te honrar, além de dizer que o teu sangue é precioso, que o sacrifício que tu fizeste, ó Pai, ainda tem um grande valor para nós. Pai, além disso tudo, queremos dizer, Senhor, que estamos aqui cumprindo a tua palavra. E aceito, ó Deus, como servo, a nossa humilde petição, em nome de Jesus. Amém.